Oi, eu sou Rafat Anajar, eu sou palestino de Gaza. Eu moro aqui no Brasil há mais de 5 anos. Eu sou formado em matemática e educação, eu sou calígrafo também. E atualmente eu trabalho como professor e calígrafo e comerciante. Como é a sua cidade de origem? Minha cidade de origem é Jabalia, fica no norte da faixa de Gaza, na Palestina. Por que veio para o Brasil? Eu veio para o Brasil, na verdade meu plano não era o Brasil, mas acabei ficando aqui. Meu plano era Canadá, eu fazia escala aqui no Brasil, não deu certo para lá, tentei arrumar o problema que eu teve, mas não deu certo, ficou a pandemia, eu acabei ficando aqui. Depois eu senti que meu destino vai ser aqui mesmo. E como foi a sua adaptação no país? A minha adaptação no começo era muito difícil, por causa da pandemia, eu não teve contato com o povo, com o país muito bem, né? Porque a gente não saía, não trabalhava, não conseguia fazer as coisas direito. Mas depois de uns 2 anos e meio do dia que eu cheguei, eu comecei a me adaptar depois que aprendi o idioma, fiz amizade com brasileiros, aprender a cultura, aprender sobre como funciona o Brasil, lei e tal. Então, cada dia eu me sinto melhor aqui. Até agora já me sinto brasileiro. E como aprendeu o português? Aprendi o português dia a dia. Eu trabalhava na rua, na feira madrugada, antes, e comecei depois a fabricar roupa, vendia, cliente daqui, cliente ali, amigo aqui, amigo ali, acabei aprendendo. O que as gerações mais velhas falavam sobre viver na Palestina antigamente? Antigamente eles falavam que eles, antes de criar esse Estado de Israel, eles falavam que a vida lá era maravilhosa, era muito bonita, todo mundo vivia junto, num paz, independente do cor, da religião, cristão, judeu, muçulmano, todo mundo vivia assim, familiar, amigos, não teve nenhuma briga, era tudo bonito, tudo legal. Gente, eles contavam as coisas, a gente fica com vontade que seu tempo volta para trás para a gente viver aquela época que eles viveram, né? Mas infelizmente começou a criação desse estado e depois da criação, daquele dia até hoje, cada dia só mais violência, mais matança, mais guerra, mais briga, mais confusão, mais conflito. Não tem paz desde a criação desse estado. E em tempos mais recentes, como era a vida por lá? Recente é difícil. Antes de eu sair, eu termino minha faculdade. Na verdade, eu vivi no bloqueio em Gaza. Desde 10 anos de idade já começou o bloqueio mais pesado, que não entra nada, tudo que entra controlado, tudo que sai controlado, seja produtos, pessoas, tudo, tudo. E eu terminei lá, mesmo assim eu consegui fazer uma vida simples lá, estudei, fiz faculdade. Depois que fiz faculdade eu vi que não tem futuro lá, porque a oportunidade que tem lá é pouca, e você não aproveita poucas coisas, né? Então eu tinha sonhos, aí falei, eu tenho que sair, tenho que procurar outro lugar e para realizar meus sonhos e para ajudar minhas famílias também, que são lá, porque quando você tem uma pessoa por fora, dá apoio, como agora nesse genocídio, o único que está fora no país sou eu que dou apoio para eles, financeiro, apoio que eu ajudo, assim, deixar eles com esperança, tal. Eu tento trazer eles para cá para salvar eles. Então eu pensei nesse sentido e consegui sair de lá e graças a Deus eu estou ajudando eles. E a vida lá, nos últimos anos que eu vivi lá, era muito difícil, muito, muito difícil.
acabamos de sentir falta das coisas. Papel não pode entrar, canetas não pode entrar, ferro não pode entrar, cimento não pode entrar, areia não pode entrar. Qualquer coisa que cada coisa eles têm desculpa, porque esse papel o pessoal usa para planejar, para estudar esses medicamentos, material de saúde, material para universidades, material para escola, material para construção. Você sentiu pesado, aí você está preso e está tudo proibido entrar, não pode. Aí ficou pesado demais. O que você já fez para tentar trazer a família para cá? Eu até encontrei o presidente, conversei com ele, ele falou, tá bom, vamos ver o que podemos fazer. Ele passou contato de uma pessoa que estava com ele, e eu mandei a lista da minha família, mas infelizmente até agora eles não fizeram nada. E eu acredito, ele fala que é difícil, a gente não tem comunicação boa com Israel, porque tudo que sai de lá, entra de lá, tem que pegar a autorização de Israel. E eles não têm relação boa, então fica difícil, mas eles podem apressar, né? Pode pedir com mais força. Esses aí são povos parentes dos nossos cidadãos e tal, mas infelizmente não deu nada de positivo. Uma história sempre tem os 3 lados, que é o da verdade. O que não é dito sobre a Palestina? Tudo que é verdade não está no Egito, nas mídias, né? Nos lugares que... Tudo que é sobre a Palestina, a mídia aqui esconde, ela só fala mentira, fala notícias que beneficia o sionismo, beneficia o Estado de Israel, justifica o que eles estão fazendo, os massacres, o genocídio que eles estão fazendo em Gaza. Por isso, última vez eu tentei diferente, em vez que a gente fica só mostrando o sofrimento do nosso povo, tal, eu fiz uma feira palestina. Nessa feira palestina eu mostrei uma parte da nossa cultura. Foi pequeno, eu organizei com minha força e a minha esposa me ajudou, mas foi grande, assim, não imaginei tanto das pessoas que vieram para a feira. Veio mais de 5.000 pessoas e eu estava planejando para 500 pessoas ou 1.000 no máximo. Aí bombou, eu não dei conta. E se Deus quiser, vou organizar mais para frente para fazer uma muito maior e colocar mais coisas sobre a cultura, dança, bordado, henna, tatuagem de henna, dabke, música, culinária palestina, produtos palestinos que é ligado às religiões islâmicas, seja ou cristão. Tem bastante coisas que a gente pode apresentar para as pessoas que não conhecem a cultura por causa da mídia, que fica só manipulando e entregando coisas mentira, para eles terem mais conhecimento, né? Como você vê as políticas para os refugiados no Brasil? Na verdade, o refugiado aqui no Brasil, ele precisa de mais cuidado, ele precisa de mais atenção. Eu senti falta quando eu cheguei, e eu vejo que as pessoas que chegam novos, eles precisam de ajuda, precisam de orientação, e eles têm dificuldade de encontrar onde tem essa ajuda, onde tem essa orientação. Então, eu acredito que o governo ele pode fazer um projeto que quando chega o refugiado, não deixa ele assim, solto na rua. Não, já ele leva no lugar certo, que dá toda essa orientação para ele. Em vez que esses lugares são espalhados no Brasil, e às vezes difícil você encontrar esses lugares para você se achar ou para você ter orientação. Aí mais fácil estar num lugar só, que o lugar ligado ao governo, o governo ajuda e orienta e dá todo o apoio para o refugiado se adaptar e conseguir fazer uma vida boa aqui no Brasil, vida nova, boa, né?
Quando se fala de Oriente Médio, o que você costuma falar sobre as pessoas, sobre esse universo? Oriente Médio esse aqui é o melhor lugar do mundo, eu acho. Melhor lugar do mundo. Você vai encontrar tudo de bom lá, menos tirando os Estados de Israel, né? Se você tira os Estados de Israel, você é esse lugar que liga ao mundo inteiro. Todo mundo ligado naquele lugar. A maioria tem mais de quase 2 bilhões de cristãos no mundo. Todos são ligados lá, por causa de Jesus. E também temos quase 1,5 bilhão muçulmanos também, todos são ligados lá por causa do Jerusalém, Mesquita, Al-Aqsa. Então é um lugar muito importante e cheio de cultura, cheio de culinária, cheio de energia. Tudo de bom você vai encontrar lá. Você sente que nós brasileiros somos mais abertos ou fechados a respeito de culturas e assuntos pelo mundo? São mais abertos, mas tem alguns que são racistas por causa de má educação e por falta de conhecimento também. Mas o brasileiro geralmente curioso, ele gosta de saber, de conhecer e tal. Infelizmente às vezes tem alguns que recebem a informação de fontes Questionáveis. mentirosos, que não entregam a verdade. Então acaba com aquela informação. Se ele encontrar outra pessoa, essa pessoa informa ele, orienta ele, provar para ele, acho que ele muda um pouquinho. Mas aqui no Brasil, já sofreu algum preconceito? Na verdade, quando eu cheguei, eu não teve contato com gente que não são assim, não são gente educada e tal. Mas depois do genocídio que estava acontecendo em Gaza, e eu apareci muito na mídia, apareci no TV, nas manifestações, sempre eu estou na frente, eu sofri algumas ameaças até, não é só preconceito. E sempre quem me joga, quem faz alguma coisa errada, sempre é daquelas pessoas que eu te falei. Aquele desinformado, que ele não sabe de nada, ele vem com aqueles fake news que a mídia colocou no TV, né? 40 bebê, terrorista, tal, não sabe de nada. Esse aí ele vai lá encontrar essas pessoas que ele chama eles de terrorista, ele vai amar eles, ele não vai querer sair de lá. Então, complicado. O que o Brasil representa na sua vida agora? O Brasil, para mim, já um país que me colheu. Eu já sou casado com brasileira, eu estou aqui vivendo minha vida, trabalhando aqui, então eu me sinto quase em casa, entendeu? Estou tranquilo.